Fala galera, Silas Fernandes aqui falando no nosso primeiro episódio do Teologando temporada 2, 2025. Estamos muito animados para este primeiro programa aqui do Teologando, com convidados super especiais. Hoje, para abrir esse Teologando, eu trouxe um convidado que veio lá de Belo Horizonte, da terra do pão de queijo. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse primeiro Teologando do ano. E para mim está sendo assim, sensacional. Um novo formato aqui. Não estamos mais no formato ao vivo, mas vamos gravar aqui e vocês vão ter acesso a este conteúdo no nosso canal do Despluga Podcast. Antes de começar, antes de falar sobre o meu convidado, eu quero apresentar para vocês aqui a nossa patrocinadora, @ideiasdemaridf. Se você quer presentear a amada, o amado, pai, mãe, papagaio, filho, cachorro, que seja, gente, procura a Mari, corre lá no Instagram, @ideiasdemaridf e já solicita ali o seu presente, o seu mimo, para poder abençoar e presentear essa pessoa. Sem mais delongas, vamos lá, quero apresentar este convidado aqui que é super especial, veio lá de BH, aqui do lado, nossos vizinhos aqui, Pastor Ronaldo Júnior, grande teólogo, pastor ali da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Pastor, dê um alô aí pra galera, fique à vontade. Primeiro, eu quero te agradecer o convite, muito obrigado, e já tem tempo que a gente está planejando, né? Bastante. Cerca de um ano passado a gente tentou ajustar as agendas, mas graças a Deus, agora a gente tem essa oportunidade de bater esse papo. Sem sombra de dúvida vai ser esclarecedor, um tema espinhoso, né? Um tema assim, que é difícil de falar, sem sombra de dúvida, mas eu sei que a graça do Senhor vai se manifestar aqui, a gente vai poder contribuir de alguma maneira com aquilo que a gente já tem aprendido, né? Eu tenho certeza disso, gente. Até porque eu acompanho o pastor ali nas redes sociais. Ele vai falar aqui o @ para que vocês possam seguir lá e ver os conteúdos que o pastor Ronaldo tem feito, né, ali nas suas redes sociais, que são, algumas pessoas pegam como polêmico, né, pastor? Mas o que importa é que está sendo ali pregado, está sendo levando, conscientizando, né, os cristãos, porque nós sabemos que estamos passando aí por um momento tão conturbado, digamos assim, falando na teologia, até porque a internet trouxe essa possibilidade, né? Sim, de todo mundo falar. Sem sombra de dúvida. A gente vê alguns excessos, né? E como uma das funções do pastor, além do ensino, é também apologética, a gente precisa, de fato, expor, levar a pessoa a considerar a respeito de determinados fenômenos, né, que não tem base escriturística, justamente para que a pessoa ela possa ali com mais maturidade ler as escrituras, aprender e entender um pouco mais. Então, se você tem essas dúvidas também, acompanha lá, @pr.ronaldo_júnior, vai ser uma alegria. É isso aí, galera. Já siga logo aí o pastor Ronaldo. Vamos lá. Pastor Ronaldo Amaral Campos Júnior, formado no Seminário Teológico Carisma, graduado em Direito, pós-graduado em Direito Penal, pós-graduado em Teologia pela Faculdade Andrew Jumper. Falei certo? Meu inglês está indo, está fluindo. Mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos, mestrando em Teologia pela Faculdade Mackenzie e pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Pastor Ronaldo Júnior, vamos teologar? Vamos, bora conversar um pouco. É isso aí, gente. O tema de hoje, o pastor até falou, né? Um tema meio espinhoso, e vocês vão entender agora, até pelas perguntas aqui que nós vamos trazer aqui ao pastor. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então, segura aí, curta, comente, compartilhe, mande para geral, que eu tenho certeza de que aquilo que o pastor Ronaldo for compartilhar aqui pode ser esclarecedor aí para você. Hoje nós vamos falar sobre um tema. Se Deus é soberano, se Deus é um Deus bom, por que existe o mal, né? Então, primeira pergunta que eu quero trazer aqui, se tratando sobre a soberania de Deus, pastor. Sim. Como o senhor entende, né, a soberania de Deus em relação à existência do mal?
Se Deus é soberano, por que ele permite que o mal exista? Essa pergunta ela é muito comum, inclusive dentro dos arraiais da igreja, né? Vamos colocar assim. A filosofia antiga ela já fazia esse tipo de pergunta, né? Quando nós vemos ali Epicuro, bons filósofos, todos que refletiam a respeito dessa realidade, porque o mal ele é perceptível, não temos como negar a existência do mal. E os filósofos se questionavam de onde vem esse mal. Então, com o advento do cristianismo, algumas perguntas ainda se tornaram mais complexas no seguinte sentido. Bom, se nós temos um Deus que ele é soberano, ele é onipotente e ele é onipresente, por que esse Deus, e esse é o argumento mais punjante assim dos ateus, por que esse Deus não extingue aquilo que é considerado até então mal? Uhum. Então é uma pergunta que de fato merece uma reflexão, de fato merece nós pensarmos a respeito dela. Dentro daquilo que a gente conhece como soberania de Deus, nós precisamos compreender de uma maneira da teologia bíblica em geral que o mal, Deus ele não se afasta e simplesmente permite, e aqui eu preciso que você entenda isso com muita sabedoria, que ele não simplesmente se afasta e permite que os eventos que a gente considera como maus, né, que possam de alguma maneira trazer dor e sofrimento causado na pessoa, fujam do seu controle. Mas pelo contrário, ainda que esses eventos aconteçam, e muitas vezes, pelo menos ao meu entender, e a leitura bíblica ela me dá esse respaldo, muitas vezes esse próprio evento que para nós é considerado mal, ele é propriamente determinado por Deus com um propósito de chamar ao arrependimento, propósito de chamar as pessoas à volta da aliança. Se nós lembrarmos aqui Isaías capítulo 10, a Síria é levantada com esse propósito, mas mesmo assim ela foi levantada com esse propósito para chamar a casa de Deus para voltar à aliança, mas mesmo assim depois eles são punidos por causa da arrogância do seu coração. Sim. E a Bíblia é recheada de eventos dessa natureza, tanto males morais quanto males que são considerados naturais, né, vamos colocar dessa maneira, aquilo que é chamado terremotos, epidemias, pandemias, todas elas estão debaixo do controle de Deus. O ponto aqui que nós precisamos sempre frisar é que a Bíblia ela demonstra que há essa aparente contradição, antinomia, né, que a gente vai falar. Sim. Existe um Deus soberano, existe um Deus que conhece todas as coisas e ele pode extinguir todas as coisas, e existe a realidade do mal. Agora, por que ele não extingue? A Bíblia ela nos dá a entender que é para manifestar a glória dele. E aí talvez você possa me perguntar assim, mas esse Deus então é egoísta, ele está deixando que a sua criatura sofra meramente por causa que ele quer manifestar a sua glória e sua majestade? Se nós olharmos, e aí eu faço esse convite para os nossos ouvintes, para todos vocês que estão nos acompanhando, se nós olharmos pela perspectiva de Cristo, ele não nos convida a vencer o mal. Pelo contrário, ele mesmo já venceu o mal. Sim. Então, nesse sentido, ele de maneira alguma pode ser taxado ou de alguma maneira considerado injusto, egoísta, porque ele providenciou um meio. Uhum. O meio é Cristo Jesus. Sim. E o meio que nós nos achegarmos a Cristo, o meio de nós nos livrarmos de tantas situações, evidentemente num caráter mais escatológico, é somente crer na obra redentora de Cristo. Nós não precisamos subir escadas de joelhos, nós não precisamos mergulhar dentro daquelas águas sujas né, da Índia, a gente conhece de outras tradições. Nós só temos que crer na obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para essa perspectiva, soberania de Deus, responsabilidade humana, o mal presente sendo como uma realidade na nossa vida, não meramente ilusória, né? Ele de fato é ontológico, né? Agostinho vai ter um debate sobre isso. A escrita que eu fiz na dissertação do mestrado foi sobre isso, o problema do mal à luz de Agostinho. Não é meramente ontológico, é ontológico, mas é deontológico também. Sim. Então a gente vai trabalhar isso aqui ao longo desse bate-papo, mas ele não é o autor.
mesmo diante de tudo isso, ele não é o autor do mal, porque a Bíblia nos demonstra que ele é todo poderoso, ele é bom, ele é amoroso, ele é gracioso. Então essas são as considerações iniciais assim, em relação a esse problema, né? Que é um problema mesmo. Sim, é porque assim, de fato, é um tema, assim como o senhor falou, que gera muitas indagações, né? Sim, sem sombra de dúvida. Porque as pessoas acabam meio que entrando mesmo no que é falado por meio das escrituras, e acaba gerando esses questionamentos. E com isso, a segunda pergunta vem aí, a respeito de foi uma escolha de Adão ou foi permissão de Deus com que eles comessem daquele fruto? Bom, o ensino geral das escrituras eles precisam ser avaliado nesse contexto, né? A gente tende, e isso é natural do ser humano, a polarizar as coisas. Mas muitas vezes a escritura nos demonstra que é uma concordância ou uma concorrência entre os dois fatores. Primeiro, há uma determinação em relação à morte salvífica de Cristo. 1 de Pedro vai falar assim, que o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. Sim. Logo, haveria um evento da queda. Sim. E há responsabilidade humana. A Bíblia ela nos fala sobre o fato de que nós somos livres nas nossas ações. Nós temos a capacidade de escolha. Isso é natural. Entretanto, nós temos a capacidade de escolha dentro da nossa natureza. Se nós pecamos, se nós vivemos no pecado, o que nos apraz é cometermos pecado. Agora, se por outro lado nós conhecemos o Senhor, fomos santificados, regenerados, o Espírito Santo nos habilita a não mais viver daquela forma, debaixo do império das trevas, vivendo somente por pecado. Ou seja, nós temos liberdade, evidentemente que a Bíblia nos mostra isso, entretanto não além da nossa natureza, daquilo que hoje é a nossa realidade. Se a pessoa ainda não é regenerada, a pessoa não passou pelo novo nascimento, ela, infelizmente, todos os atos dela estão contaminados pelos atos pecaminosos. Sim. Ainda que sejam boas obras, né? Aquilo que Calvino vai chamar de virtudes cívicas, outros grandes pensadores vão chamar assim de obras, Isaías vai chamar de trapo de imundícia. Nossas obras são como trapo de imundícia. Por mais que a gente faça o bem, mas daqueles que foram regenerados, transformados pela graça de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo a gente consegue fazer algo que não seja para o nosso benefício próprio, que não seja para a nossa própria glória, que não seja para o nosso enriquecimento, o nosso ganho de potência no sentido de uma eventual influência dentro da sociedade, mas sim para manifestar a glória de Cristo, para manifestar que aquele Espírito Santo que atuou em nós e que hoje habita em nós conforme as Escrituras, ele age por meio da igreja. Então esse é o grande ponto. Aí, pensando em Adão, como um homem sui generis, né? A Bíblia fala que, encerrado a criação, tudo era muito bom. Então, até então, não tinha o pecado naquele âmbito que a gente vai falar, ou não tinha o mal naquele âmbito que a gente vai falar sobre as pessoas. Ele escolheu, sem sombra de dúvida, pecar, mas também havia um decreto de que isso aconteceria, conforme eu mencionei sobre 1 de Pedro, capítulo 1, que vai falar que o sangue de Cristo é conhecido desde a fundação do mundo. Então, as duas coisas, elas andam em conjunto. Sim. Porque senão nós polarizamos demais a ideia assim, não, Deus determinou que Adão ia, como se ele fosse autômato. Deus permitiu com que o mal, o pecado... Exatamente. E a palavra permissão ou decreto, ela não muda muito. Sabe? Porque Deus pôs o homem à prova, Deus colocou a árvore, Deus fez a árvore crescer, Deus colocou o fruto. Orientou Adão. Então, a palavra permissão ou decreto não difere muito nesse aspecto. Sim. O grande problema aqui é que houve um decreto que, de fato, o sangue de Cristo ele se manifestaria para a salvação daqueles que fossem conhecidos, e ele se manifestou antes da fundação do mundo, ou seja, no conselho eterno, aquilo que a gente chama de economia, né, ou economos, no grego, na economia eterna, no conselho eterno do Senhor, antes da criação de todas as coisas, Deus já tinha decretado que seu filho morreria para todos aqueles que viessem a crer nele. E nesse mesmo desenvolver da história, Adão e Eva
por sua própria vontade, pecaram debaixo de um decreto. Sim. Entende? Como é complexo? É complexo. Mas assim, podemos dizer que aqui... como... Bora lá. Tá, Deixa eu dizer. É porque traz algumas questões assim. Podemos dizer que Adão e Eva, então, acabou caindo, ou seja, comendo do fruto, né, ali no Gênesis, em sua inocência? Sim. Inocência a gente não poderia afirmar porque eles foram orientados. Mas né? Eles eram perfeitos. Eles eram, eles poderiam... se eu tivesse como fazer a formulação aqui de Agostinho, Sim. só eu vou tentar aqui formular. Antes da queda, o homem poderia pecar, como ele poderia não pecar, porque ele não era contaminado com a queda. Sim. Depois da queda, o homem, ele degenerado, ele só pode pecar, ele não pode não pecar. Até a atuação do Espírito Santo, que regenera, ele corresponde em fé, e para ao corresponder em fé, ele pode não pecar e ele pode pecar. Você concorda que nós, pela graça de Cristo, nós já fomos encontrados pelo Senhor, passamos pelo novo nascimento, hoje a gente pode pecar, mas a gente também pode não pecar por meio da atuação do Espírito Santo. Mas vai chegar um tempo, que é o novo céu e a nova terra, quando o Senhor se manifestar de forma gloriosa, que nós nem sequer vamos poder pecar. Sim. Então essa fórmula, por que eu acho ela interessante? Que eles poderiam sim, então Adão e Eva, eles tinham dentro da autonomia essa possibilidade, por isso a gente chama de antinomia, né, uma aparente contradição, mas havia um decreto de que as pessoas elas viriam, e esse decreto era conhecido antes da fundação do mundo, logo a consequência lógica é de que eles pecariam. Sim. Entende? Entendo. Essa que é o que a gente consegue extrair das Escrituras. Então a palavra, aí nesse sentido, a palavra permissão, o decreto, elas não vão mudar tanto a essência do problema. Não isenta Deus, vamos colocar assim. Se a pessoa quer tentar isentar Deus de alguma coisa. Colocar Deus numa caixinha. Porque de fato, porque as pessoas às vezes querem colocar Deus dentro de uma caixinha e querem que Deus corresponda da forma com que elas querem. Entende? Até, por exemplo, às vezes as pessoas têm aquela coisa, ora por mim e tal, para que Deus abençoe tudo, ou seja, para que Deus dê uma resposta. Se a resposta, digamos assim, for uma resposta negativa, ela não alcançar aquele objetivo que ela tanto queria, ela já põe culpa no diabo, fala que não foi Deus, né? Então, sim, as pessoas têm essa questão de que só é Deus quando algo favorece. Quando favorece, é bom. Você me fez lembrar de um exemplo, eu não vou recordar agora o autor que escreveu, mas é um exemplo factível, tá? Aconteceu na Segunda Guerra Mundial, dentro desses campos de concentração, né, os bunkers. Eu estava até na Alemanha um tempo atrás e aquilo veio trazendo na minha mente sobre essas situações. Alguns desses bunkers que eram de mulheres, né, que eram separados, tanto os masculinos como femininos. Então alguns deles tinham mais pulga. E era exatamente naqueles bunkers onde tinha as mulheres judias e cristãs. Naquele recorte, quando você olha, você vai falar assim, bom, mas aqui a gente está falando entre o povo da aliança, a gente está falando entre o povo de Deus, e eles estão sofrendo mais, vamos colocar assim. Só que o recorte é pequeno. Quando você vai olhar para o recorte macro, a gente viu, e a história demonstrou, isso é registrado, isso é factível, que aquele bunker que tinha mais pulga, que tinha o maior número de mulheres judias e cristãs, era a menor incidência de estupro. Porque nos outros, os soldados, né, do Terceiro Reich iam lá e estupravam as mulheres. Então, na mente, talvez, limitada do ser humano que está passando por aquele momento, e eu não minimizo a dor, eu sei que a dor, ela é uma dor considerável, né? Sim. Sem sombra de dúvida, que as mulheres estavam passando por dores inimagináveis, ao nosso visto aqui. E talvez, assim, elas pensando assim, nossa, mas além de estar num campo de concentração, ainda com tantas pulgas, por que eu estou sofrendo tanto? Mas numa visão mais ampla, você vê que a dor delas acaba sendo menor, dentro de um recorte muito maior. Sim. Então a gente precisa, e aí eu creio que é um método mais saudável de analisar o sofrimento dessa maneira. Se nós olharmos para a vida de José, ele passou com todas as situações que ele passou. Ele foi vendido pelos irmãos, foi humilhado, foi caluniado pela mulher de Potifar,
ele foi lançado na prisão, foi esquecido na prisão. Mas o Senhor mudou a sorte dele. Em Gênesis capítulo 50 vai falar assim, olha, vocês intentaram contra mim. E ele falando com os irmãos dele, né? Os irmãos que venderam. Vocês intentaram contra mim, mas Deus transformou em bem. Ou seja, aquele mal que aconteceu na vida de José foi transformado por Deus em bem. E aí ele fala, para quê? Para a preservação da própria vida de vocês. Gênesis capítulo 50, verso 20. Então a gente consegue ver que se ele olhasse apenas pelas circunstâncias menos amplo, de uma forma menos ampla, ele ia falar, ó Deus, ó céus, por que eu estou sofrendo tanto? E muitas vezes a gente faz isso. Sim. A gente se faz de vítima. A gente passa por situações difíceis e todos nós passamos. E às vezes é doloroso. Não estou minimizando a dor de uma mãe que perdeu um filho, a dor de uma mãe que teve o seu filho assassinado, de um pai que perdeu a esposa, enfim, de um marido que perdeu a esposa, enfim. Não estou minimizando. Mas quando nós olhamos de uma maneira mais ampla, a gente pode enxergar o propósito para o qual o Senhor está se manifestando, ou permite ou decreta determinado fator, sabe? E no caso de José, a gente vê isso com muita clareza. Na vida de Jó também a gente vê isso com muita clareza. Ele perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu o patrimônio. Mas lá no finalzinho do livro dele, ele fala assim, olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele tem aquela experiência com o Senhor que é marcante. O Senhor vem e restitui tudo aquilo que havia sido, né, de uma forma em dobro, aquilo que tinha sido perdido por ele. Então, assim, se ele olhasse só para o momento, e é natural, ele fez questionamentos para Deus, por quê, né? E aí Deus, na sua infinita sabedoria, vai falar assim, onde você estava quando eu estava lançando as estrelas sobre o firmamento? Onde você estava quando eu estava construindo todas as coisas? Então, na nossa pequenez, nós, muitas vezes, talvez por não confiarmos tanto em Deus, e isso é uma verdade, nós encaramos o mal, ou o sofrimento, ou a dor, de uma maneira limitada. Pode ser que seja também a questão de idealizar ou projetar um Deus que não é o das Escrituras. Que não é das Escrituras, né, sim, pastor? Sem sombra de dúvida. Uma resposta que tem sido dada, e essa é uma resposta perniciosa que tem entrado na igreja, é aquilo que a gente chama de teologia relacional ou teísmo aberto. Por que essa doutrina ela é perniciosa e muitas pessoas... infelizmente, pastores assim, que já tiveram renome no Brasil já estão abraçando esse tipo de resposta. Por quê? Eu vou dar um exemplo sem citar o nome. Um dos pastores da Assembleia perdeu um filho e ele então começa a acreditar de que Deus ele não conhece o futuro. Por isso ele não poderia ter exterminado o mal, ou seja, não poderia ter evitado a morte do seu filho. O teísmo aberto, a teologia relacional, ela tem a ideia de que ou eu acabo com um desses atributos de Deus, né? O onipotente, então ele não é todo poderoso para extinguir o mal, ou então ele não é onisciente, porque ele não sabe onde que o mal está, ou então ele não é bom em essência, porque ele não quer exterminar o mal. Então eles vão para esse tipo de resposta, sendo que é uma resposta que não tem base escriturística. Sim. Na verdade, ela é contra as escrituras, até mesmo porque a Bíblia nos mostra um escatom final, onde que o próprio Cristo virá agora não como um servo sofredor, mas virá como rei. Ele eliminará toda lágrima, né? Então não tem amparo essa resposta, mas essa resposta tem entrado dentro da igreja justamente porque a pessoa ela se vê diante de uma situação que é má, uma situação que é dolorosa, uma situação que é difícil e ela quer buscar uma resposta e para isso ela anula um dos atributos de Deus. Esse é um grande problema. E aí se você me perguntar assim, mas e qual base bíblica a gente pode analisar da onisciência e da onipotência de Deus? A gente pode falar que quando Pedro foi negar Cristo, ele foi específico. Olha, você vai me negar 3 vezes e antes que o galo cante. Ou seja, ele tem todo o conhecimento, ele tem todo o poder, mas ele age ainda dentro desses eventos para manifestar a sua glória. O cego de nascença, ele fala assim, não foi ele nem o pai
pecou, mas sim para manifestar o meu poder e a minha glória. Então esse é o Deus revelado nas Escrituras, que muitas vezes não é do agrado da grande massa, né? Justamente porque eles idealizam um Deus que não é um Deus projetado, idealizado, né, pastor? Exatamente, que é um Deus mais próspero, mais fofinho. Se eu fizer 7 jejuns de diferentes coisas, Deus vai responder dessa forma. Não, né? E a ilogicidade diz, né? O fato de ser ilógico, isso se eu faço alguma coisa, então não vai ter trânsito mais. Sim, não vai ter mais batida de carro, não vai ter mais nada. É meio que querer barganhar com Deus. Sem saber disso. Tipo, eu jejum aqui e o Senhor vai me dar essa bênção aqui. É mais ou menos. Infelizmente, é o que nós temos visto, infelizmente, nos altares de muitas igrejas. Sim, muitas, pensamentos ateístas humanistas dentro da igreja. Sim, sem sombra de dúvida. Pastor, vamos lá, vamos partir para essa questão, porque é um ponto. Eu até separei um versículo específico aqui para poder compartilhar com o senhor, porque é algo que nós estamos vivenciando na igreja atual. Sim. Sobre a questão da interpretação teológica. Tá ótimo. Antigo, Novo Testamento, e as pessoas acabam pegando versículos isolados para montar, acaba se tornando até uma teologia Frankenstein, né? Pedaços, né? Sem sombra de dúvida. E aí o que acontece? Qual a sua interpretação? Eu peguei esse versículo em específico para que o senhor possa discorrer a respeito, tá? Do versículo em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz: os céus e a terra tomem hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivais, vós e a vossa descendência. Amém. Muitas pessoas acabam até pegando esse versículo e outros, né, das escrituras, para colocar como um fundamento de que o homem ele a decisão está na mão essa homem. Decisão. O que o senhor pode falar a respeito disso? Bom, esse é um versículo muito conhecido e eu já fui arguído muitas vezes sobre o livre-arbítrio, né? A pessoa fala assim, não, eu tenho livre-arbítrio, então eu tenho tomada de decisão apesar dos aspectos internos e externos, ou seja, eu não considero Deus dentro da lógica aqui, né? Mas esse texto é um texto, de fato, dentro daquilo que a gente chama de livros históricos. Sim. Né? Ainda que seja Deuteronômio, Deuteronômio mesmo, não é isso? Deuteronômio. Isso. Deuteronômio é uma repetição da lei. Ele está dentro do Pentateuco e é dentro daquela perspectiva de livro de textos históricos. Sim. E o Senhor, quando o povo estava entrando na Terra Prometida, no limiar, então ele traz essa informação para eles. Eis que põe dentro de ti a bênção e a maldição. Sim. E ele faz um indicativo, escolhe a bênção. Aí antes de eu destrinchar o versículo, nós precisamos compreender que existem vontades do Senhor. Primeiro, a vontade que é a vontade decretiva, essa vontade revelada nas Escrituras. Em Isaías, por exemplo, ele fala assim, olha, eu determino e não há quem faça diferente. Não há quem possa frustrar os meus planos, parafraseando. Mas há também a vontade preceptiva, que são dos preceitos de Deus. Nós quebramos os 10 mandamentos praticamente todos os dias. Sim. Ou parte dos 10 mandamentos, depois de regenerado, talvez muito menos. Mas antes de conhecer a Cristo, nós quebramos os 10 mandamentos, que é a vontade preceptiva, praticamente todos os dias. O que ele está colocando aqui? Eu estou colocando para vocês ouvirem a minha voz e escolherem vida ao invés de morte. Mas eles escolheram vida? Evidentemente que não. O povo de Israel escolheu a morte. Em 2 versículos principais, 2 de Crônica, agora eu não lembro de cabeça, mas posso trazer aqui ao finalzinho, a gente deixa na descrição. 2 de Crônica vai falar que eles foram levados cativos, tanto para o cativeiro babilônico quanto para a Síria, porque eles não permitiram que a terra descansasse conforme tinha que ser descansado. Sim. Você lembra que no ano de jubileu a terra tinha que descansar? Sim. Justamente para que... Era um período de 7 anos. 7 anos. Isso, exatamente. E também por causa da idolatria. Mas, e aí é o ponto que nós precisamos entender, não é porque eles agiram dessa forma, escolhendo a morte e pagaram por isso, por causa da idolatria e por causa disso, não é por causa dessa, de fato, dessa escolha ruim
E eles pagaram caro, tá? Porque eles foram levados cativos para a Babilônia, eles foram levados para a Síria, que Deus os abandonou. Lá em Ezequiel, capítulo 36, um pouquinho antes do verso 25, vai falar assim: não é por amor a vós, mas pelo meu nome que eu mantenho a aliança. Você vê como que Deus, apesar de nós não... Aqui, ó, eu achei que tá aqui, Ezequiel capítulo 36, verso 22. Não é por amor a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações. Ou seja, eles escolheram a morte. Mas o Deus da aliança, ele tá falando aqui, ó, ainda que vocês tenham feito isso, por causa do meu nome, eu vou manifestar a minha glória, vou fazer com que aspergirei água pura sobre vós, vocês serão purificados da sua idolatria, já que aquela parte da terra já tinha sido, ou já estava sendo, né, porque Ezequiel ele prega dentro do exílio babilônico, estava sendo vindo o juízo. Eles ficaram tantos anos lá justamente por a terra descansar, exatamente o tempo que eles tinham que ter mantido a terra em descanso. Entre as nações onde foste. E aí ele fala no verso 25: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, por causa da idolatria, por causa da desobediência, por causa de tantas situações que nós vemos no livro de Juízes, de optar pelo mal. Eles optaram pelo mal. Então, dentro da nossa liberdade de ação, nós temos condições de optar por uma coisa que vai trazer vida e uma coisa que vai trazer morte. Isso não nega a responsabilidade humana e também não nega a soberania divina. Porque ainda que eles tenham optado pela morte, Deus trouxe a justa retribuição pelo pecado, sim, mas ele preservou a aliança que ele tinha feito. Porque ainda que nós venhamos pecar, ele não é filho do homem para que ele minta, né? Ele continua fiel. Então, aqui em Isaías capítulo 36, ele fala assim, que faria isso conosco para cumprir Jeremias 31, que é a nova aliança que se cumpriria em Cristo Jesus. Joel capítulo 3 também, que é a nova aliança que se cumpriria em Cristo Jesus. Então, de fato, esse versículo é para o tempo específico, para aquele povo que a gente chama de nação instrumental. Não é uma eleição instrumental, né? Israel, sim, eles foram eleitos instrumentalmente para fazer ou trazer conhecido o Messias, mas existe a eleição que é própria daqueles que são de fato filhos de Abraão, né? Como sim, a Bíblia fala em Efésios, como a Bíblia fala em Romanos capítulo 9, quem é de fato da descendência de Abraão. Certo. Pastor, quando falamos de eleição, sim, logo vem aquela velha discussão de que todo iniciante de teologia debate, né? Predestinação, livre-arbítrio, né? Teoria ali de Calvino, de Armínio e tal. Então, gerou-se então essa pergunta que eu quero que o senhor fale a respeito dela. Tá bom. Sobre o mal e a predestinação. Tá. Na visão calvinista, como o conceito de predestinação se relaciona com a presença do mal no mundo? Como isso afeta a responsabilidade moral humana? Perfeito. É uma pergunta difícil, né? Não é tão simples, mas vamos lá. A responsabilidade humana, ela é uma realidade, como eu disse. Entretanto, há decretos da parte de Deus, os quais o Senhor decreta não apenas, e aqui eu sei que isso choca todo mundo, mas é o relato bíblico, não apenas males naturais, mas males morais. Lucas 25 vai falar assim, o filho do homem vai o quê? Vai ser traído, vai ser morto, vai ser entregue, mas ai por meio daquele que ele for. E a gente já sabia que todos os textos do Antigo Testamento denunciam que essa pessoa seria Judas. Aqui em Atos capítulo 4 é muito claro essa ideia e essa demonstração de que o Senhor age na história muitas vezes dentro dos males morais. Sim. Então ali a gente já falou de um assassinato. Sim. Mataram Cristo. Agora a gente também vai falar aqui de uma segunda vez que esse evento acontece. Atos capítulo 4, aqui no verso 27. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo, ao qual ungiste, Herodes, Ponto Pilatos,
como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito, Atos capítulo 4, verso 27 e 28, o teu propósito predeterminaram, ou seja, havia um decreto de que Cristo seria morto, vilipendiado, passaria por todas as agruras que ele passou, e que essas pessoas cumpriram o decreto de Deus. Ou seja, elas tinham responsabilidade? Tinham. Sim. Mas elas estavam cumprindo um decreto de Deus. Uhum. Quando Absalão ele deita à luz de todo Israel com as concubinas do seu pai, o decreto foi de Deus. O decreto de que ele deitaria foi dado por Deus, de que Absalão cometeria esse mal moral. Uhum. Então há um decreto, e nós precisamos entender, Deus não é autor de mal, mas há a responsabilidade humana, a responsabilidade é toda de Absalão. Sim. Como que se dá isso? E aí é o grande problema. O arminiano ele vai tentar resolver um problema que a Bíblia não revela. Uhum. A gente, na nossa pequenez, a gente vai entender que, como não teve luz, a gente tem que ficar só admirado diante de tamanha perplexidade. Uhum. É aquilo que Agostinho chama de abismo da cruz. Aqui não tem luz. São fatos que nós vemos aqui nas Escrituras. Há um decreto da parte de Deus e há aqui a ação humana. Mas esse aqui é a responsabilidade, mesmo tendo havido o decreto anterior. Então, na nossa pequenez, a gente fala que não tem respostas. E aí o grande problema é que a pessoa ela vai querer trazer uma resposta racional para isso, porque isso é incômodo. Mas ela não leva em consideração que outros assuntos também são incômodos. A Trindade é incômodo. Sim. As duas naturezas de Cristo é incômodo. Como que dentro de uma só pessoa há duas naturezas? Uma 100% homem e 100% Deus. Sim. Então, porque o homem tem um senso de justiça moral limitado, pensa de uma maneira simplória a respeito dos eventos, de todos os eventos da natureza e da realidade, ele pensa que a sua justiça própria é a mesma justiça de Deus. Uhum. E a Bíblia não revela dessa maneira. Ele fala assim, não havia os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, quanto ao critério da eleição. Uhum. Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Sim. Terei misericórdia de quem eu quiser e me aborrecerei ou fecharei o meu coração em relação a quem eu quiser. Ele fala, para isso mesmo te levantei, Faraó, para demonstrar em ti o meu poder. São verdades duras de serem engolidas. Sim. Nós vemos aí a responsabilidade humana, que ele está cumprindo um decreto de lei, de um mal moral, vamos colocar assim, debaixo de um decreto, e a responsabilidade humana. O fato é que Deus não é o autor e, de alguma maneira, ele faz com que aquela pessoa seja responsabilizada pelo ato pecaminoso que ela cometeu. E aí há explicações, evidentemente, que o teólogo ele vai refletir sobre isso. Um teólogo do século XIV, perdão, do século XIV, século XIV, se eu não me engano, ele traz uma... Tem um do século VII, que é o Gunther Sky, né? É um bispo, e tem um do século XIV, que eles trazem ilustrações de que Deus age por meio das ações internas do coração, quanto também externas. Então, vamos supor, eu acordei em determinado dia mal-humorado. Uhum. E aí eu acordo, bato o dedinho na cama. E aí essas circunstâncias todas, no final das contas, vão culminar lá no evento que havia sido decretado. Entende? Uhum, ou então circunstâncias internas e externas vão culminar no evento que ia ser decretado. Sim. Ou seja, foi minha responsabilidade, mas havia um decreto. Uhum. Então essa que é a resposta que a teologia calvinista, a teologia reformada, ela vai apresentar. Por outro lado, a teologia arminiana, eu como professor que já estudei essa matéria, já dei aulas tantas vezes sobre essa matéria, eles apresentam um outro viés, que é o viés da ilação, né? Então eu imagino que
imagino determinadas situações que não são aquelas que são reveladas na Escritura, ou então eu quero acrescentar algo por causa daquilo que meu coração quer formular. Tipo... tipo assim. É melhor calar. A gente bater esse papo. Jeremias capítulo 3. Enfim. Mas assim, pastor, vamos falar sobre teodiceia calvinista. Tá, vamos lá. Né? A que conclusão, né, o senhor chega sobre essa questão a respeito do problema do mal, tá. Dentro da teologia calvinista, a reconciliação entre a bondade de Deus e a realidade do mal na Terra? Uhum. Bom, é justamente na manifestação da bondade de Deus que a gente vê essa reconciliação pelo fato de que é uma massa caída. Primeiro, a Bíblia fala que não há quem busque a Deus. Não há um sequer, não há um justo. Então há uma massa caída que ela está a passos largos para o inferno. Há uma massa de pessoas que vieram de Adão, que são filhos de Adão, criaturas que estão vivendo na sua própria pecaminosidade. O desejo deles é satisfazer o próprio coração. O desejo deles é viver segundo as inclinações dos seus próprios corações. Então, entre a pessoa do Filho de Deus e ele resgata pecadores que estão nessa condição. Eu já vi alguns exemplos e eu gostei de um que eu ouvi recentemente, de um conhecido. Ele fala assim, imagina você vai num orfanato e lá tem 100 crianças. Dessas crianças, dessas 100, nenhuma gosta de você. Elas são suas inimigas, no sentido que elas vão chegar lá, vão te chutar, vão te bater, vão fazer de tudo. Você, mesmo assim, resolve adotar 30 delas para ser filho de Deus. Né? No caso aqui, o texto bíblico, João capítulo 1, verso 12, vai falar que aos que crê Deus poder serem feitos filhos de Deus. Sim. E aí o critério da adoção também. Você está sendo injusto ou você está sendo benevolente? Lógico que você está sendo benevolente. Sim. É uma massa caída. Deus ele seria 100% justo de exterminar toda a terra. Se em Adão ele matasse Adão e Eva por causa da desobediência do seu pecado, ele seria 100% justo. Se ele matasse todo mundo hoje, que é descendente de Adão, ele seria 100% justo. Podemos pegar como exemplo Noé, nos dias de Noé, por exemplo? Sim, Noé também ele carregava o pecado, né, original. Aí Deus ele traz o dilúvio, manifestando a sua ira, se arrependendo ali, a palavra ao que pese ser antropopática, né, tem uma linguagem humana, se arrependendo, ou seja, tendo pesar no coração, porque o ser humano ele vivia só entregue no pecado, ele resolve então eliminar homens, mulheres, crianças, bebês, todas aquelas pessoas que estavam debaixo do juízo de Deus. Eles estavam largados à sua própria sorte. E ele escolhe, né, 8 pessoas para quê? Para dar um restart, vamos colocar assim, né? Sim. Não é essa bem a palavra, mas vamos colocar esse restart. E agora, dentro dos filhos dos homens e dos filhos de Deus, a gente vê uma linhagem muito clara vindo desde Gênesis, ele também elege pessoas e ele opera no coração dessas pessoas para que essas pessoas venham corresponder em fé, crendo na obra salvífica de Cristo. Uhum. Então, nesse sentido, os males que são os piores, né, vamos colocar assim, a condenação eterna, é satisfeita em Cristo Jesus. Mas existem outros tantos males que acontecem também e que são males reais. Vamos colocar um exemplo de uma mãe que perde um filho. Como consolá-la? Né? Se você falar pelo lado do arminianismo, você vai falar assim, Deus permitiu. Não sei se isso traz satisfação para o coração. Dentro do calvinismo há um decreto permissivo, ou seja, ele já sabia que isso aconteceria e ele optou por deixar o curso natural, vamos colocar assim. Sim. A Bíblia nos convida a entendermos que há um Deus de toda consolação. 2 Coríntios capítulo 1, que ele nos consola, para quê? Para que nós consolamos os outros da mesma maneira que somos consolados por ele. O Espírito Santo é o Deus de toda consolação. Então, quando existe um evento mau, existe um evento triste, existe um evento que é doloroso, a gente não pode ultrapassar os limites do que a Escritura diz. Uhum. Nós cremos que o Espírito Santo consola em meio às dores.
Mas o consolo final, o consolo que de fato vai trazer, tirar todo o pesar dos nossos corações, é somente na segunda vinda gloriosa do Senhor. E aí toda lágrima será enxugada, haverá um reino de paz, de alegria e de justiça no Espírito Santo. Então esse reino final, ele é o consolo. A redenção em Cristo Jesus, ela é o consolo. Evidentemente que nós já somos participantes agora, mas ela se dará de forma completa naquilo que a gente chama de escatologia, no momento final, na segunda vinda do Senhor. Então, acho que a consolação do problema do mal, dentro da perspectiva do calvinismo, e os aspectos que você me trouxe nessa pergunta, elas estão por aí. Uhum. Deus, ele decreta, mas o homem é responsável, e ainda que dentro dos decretos dele aquela situação para determinada pessoa seja má, triste, no final das contas o Espírito Santo está aqui para nos consolar, e que há um consolo final, que é a redenção em Cristo Jesus, onde que todo mal, aí de fato a morte já será exterminada, as dores, toda lágrima será enxugada, e aí é isso que nós olhamos. Nós passamos por diversas lutas também, e eu, sem sombra de dúvida, eu, assim como você, como os nossos ouvintes, como as pessoas que aqui estão, em algum momento da vida já pensou em desistir. Sim. Mas quando nós olhamos para Cristo e sabemos da redenção que há em Cristo Jesus e da alegria proposta, né, conforme Paulo fala em Romanos, da alegria que nos foi proposta, essas dores elas são menores, são pequenas, né, em relação momentâneas, né? Exatamente. Sim, verdade. Você que está nos acompanhando, talvez você esteja aí, né, passando por algum processo aí, alguma tribulação, sofrimento, né? O pastor Ronaldo acabou de trazer isso, e a próxima pergunta nós vamos entrar um pouco mais a fundo sobre essa questão do sofrimento. Mas vamos lá, compartilhe com geral, compartilhe com todo mundo, curta, comente aí e se inscreva no nosso canal. É de suma importância a sua inscrição para que nós possamos continuar trazendo esse conteúdo à luz das Escrituras Sagradas. Hoje nós estamos aqui, né, com a presença do pastor Ronaldo Júnior, lá de BH, lá de Belzonte. Eu gosto de falar Belzonte. Belzonte. Os mineiros. E eu tenho certeza que vocês estão sendo edificados, acompanhando aí o Teologando. Então, gente, manda para geral, vai, dê esse apoio aí pra gente. Pastor, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, teologar sobre essa questão do sofrimento. O senhor entrou dando esse exemplo, né, da mãe que perde um filho, enfim, que é um sofrimento que, poxa, eu não tenho filho, o senhor tem filhos, e a minha avó, eu tiro pela minha avó, que já perdeu, né, uma tia com essa última pandemia, nessa essa pandemia que passou e tal, e assim, eu vi o sofrimento, né, da minha avó, das minhas tias, a família sofreu muito, que a minha família é sempre muito unida, e as pessoas começaram a indagar, assim, meu Deus, mas como que Deus permite vir, né, essa pandemia mundial, tantas pessoas que acabaram morrendo e tal, como que Deus permite esse sofrimento? Então, a pergunta que eu quero trazer ao senhor é como o sofrimento e a dor podem ser vistos como parte do plano soberano de Deus, segundo a perspectiva calvinista. Tá. Isso oferece consolo ou causa mais questionamentos à fé? Tá, eu entendo. Eu entendo que causa questionamento se a pessoa não conhece o Deus ao qual nós servimos. Sim. Não é porque nós cremos em Cristo, não é porque fomos regenerados, que temos uma nova vida no Senhor, que isso significa que não passaríamos por tribulações. Sim. Quando nós olhamos para os grandes profetas de Deus, vamos colocar assim, homens e mulheres de Deus, nós vemos que eles passaram por diversas tribulações. E aí eu estou falando dentro do povo da aliança, o povo de Israel aqui. O povo que foi esse eleito instrumentalmente para trazer o Messias. Eles passaram por situações difíceis, mesmo sendo pessoas que não tinham sido os causadores delas. Vamos colocar aqui o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, todos eles passaram por situações difíceis. Sim. Isaías foi cerrado ao meio.
pelo menos a tradição fala assim, Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia na segunda investida da Babilônia. E ele pregou para eles lá. Ezequiel era para ser um sacerdote. Ele, com os 27 anos, ele já era sacerdote, foi consagrado sacerdote, mas ele ia iniciar o seu sacerdócio aos 30. Mas foi exatamente nesse momento, sendo um homem segundo o coração de Deus, justo, e eleito por Deus para trazer o juízo, para alertar o povo, que ele estava lá no meio do cativeiro. Agora, ele era o causador? Se nós pararmos para pensar, ele, Jeremias, que ficou o tempo todo em Jerusalém pregando contra o rei, admoestando o rei que se entregasse para a Babilônia para que evitasse as mortes, eles eram os causadores de tanto sofrimento? Porque ali a gente vê homens e mulheres que sofreram. Sim. Mas não eram os responsáveis. Sim. Quem era o responsável? Antes, os pais, né? Deles que haviam pecado contra o Senhor, mas a grande maioria que tinha tomado de decisão ali. Os sacerdotes que estavam em pecado, o rei que estava numa situação deliberadamente fechada de coração, fez com que houvesse sofrimento na vida de Jeremias, fez que houvesse sofrimento na vida de Ezequiel, fez que houvesse sofrimento na vida de Daniel. Sim. Daniel foi levado logo no início. Então, quando nós temos essas perguntas, eu já perdi meu pai, assim, eu não estou minimizando a sua dor, tá, meu ouvinte, né? Eu sei das dores que são, mas nós precisamos compreender que apenas aquele recorte que nós temos não é suficiente para responder às perguntas do nosso coração. E aqui eu trago como proposta a análise de Alvin Plantinga. Quem que é Alvin Plantinga? Um irmão nosso, estadunidense. Ele, ao analisar o evento do mal, porque eu não entendo que o de Agostinho resolve tanto problema, né? Ele fala que o mal não existe, então isso para mim já é complicado. Mas o Alvin Plantinga, ele fala assim, olha, primeiro, o homem é responsabilizado pelas suas ações, tudo bem, mas ao analisarmos aquele sofrimento apenas num recorte pequeno, nós vamos ficar angustiados, nós vamos ficar de fato questionando quem é o nosso Deus. Mas quando a gente enxerga ele de uma maneira mais ampla, que é como Deus enxerga, e nós não enxergamos dessa maneira, mas como Deus enxerga, sim, a gente vê que aquele evento, ainda que naquele momento nos pareça mais doloroso, ele produz mais glória para Deus no final. Sim. Agora, não tenho essa resposta de como é essa realidade. Eu sei que meu pai estava em casa um dia, no segundo dia ele foi para o hospital, no terceiro dia ele morreu. A gente descobriu que ele estava com câncer. Ele poderia ter ficado 6 meses sofrendo com tantos procedimentos que são tão dolorosos. Qual que traria mais glória para Deus? Não sei. Mas o fato é que aconteceu dessa forma. E eu tive a oportunidade de vê-lo pela graça de Deus. Sim. Senão eu não veria mais meu pai. Teria saído de casa e só veria morto. Ou na glória. Você entende que se eu olhar para o recorte menor, eu não consigo compreender o plano maior de Deus? Sim. E o plano que traz essa observação. Por isso que eu trouxe o exemplo aqui de José, por isso que eu trouxe o exemplo de tantas pessoas. Agora, o apóstolo Paulo fala que Deus nos deu não somente o privilégio de crermos, mas de padecermos pelo Evangelho. Quando nós sofremos por diversas tribulações, Romanos capítulo 5 vai falar assim, e nos gloriamos até nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança nos gera experiência. Quando nós nos gloriamos até nas tribulações, nas dores, nas angústias, nas perdas, nos sofrimentos, isso vai gerar perseverança no nosso caráter, isso vai gerar experiência em Deus. Tiago capítulo 1, verso 2, em seguinte, ele vai falar assim, tende por motivo de toda alegria ao passares por várias tribulações. Porque uma vez que nós passamos por isso, nós temos o caráter aprovado. Sim. Então, é muito mais do que dar, e aí nós ao analisarmos o texto bíblico, ao analisarmos o Deus revelado na Escritura, isso nos dá encorajamento. Sim. Isso não dá mais produz dúvidas. Fé, né, pastor? Produz fé, produz confiança, produz dependência. Foi exatamente na pandemia que as pessoas mais oraram, dependendo do Senhor. Primeiro, um recurso financeiro. A crise financeira mundial. Então a pessoa, se vendo numa condição de crise financeira, orar. Pedir ao Senhor, o Senhor Deus da provisão, que o Senhor possa prover o alimento da minha casa. Senhor, em nome de Jesus, sara meu familiar.
O Senhor sarou tantos e outros tantos não. A gente não consegue compreender, mas o fato é que isso dá mais o quê? Dependência, mais oração, mais espera em Cristo, mais olhar para os eventos escatológicos. Agora, quantas dessas pessoas, em um aspecto mundial, tendo esse chamado de Deus por meio da natureza ao arrependimento, não se converteram a Cristo Jesus? Sim. A gente não sabe, Verdade. É só um olhar mais amplo. Até porque também essa questão de... O homem, ele tem a natureza de dominação. Tem. Né? O homem tem essa natureza de querer ter o controle de tudo. Ter o controle de tudo. Aí quando veio a pandemia, até os mais ricos ao mais pobre, viu que, calma lá, eu não tenho esse poder todo. Sim, sim. Então, meio que as pessoas meio que se assustam por saber que eles não têm o controle disso. Exatamente. E acabam se tornando o quê? Dependentes de algo maior. Uns falam... Aí vai a questão da perspectiva de crença de cada pessoa, né? Nós, que somos cristãos, a nossa dependência vem de Deus. Sim. E nós reconhecemos que a nossa dependência deve estar em Deus. E isso nos produz a fé. Né? Mas, de fato, acontece isso. Do pobre ao mais rico. Todo mundo meio que perde o controle da situação. Né? Eu acho que nós nascemos também numa geração que ela não passou tantos sofrimentos como é natural. Sim. Nós estamos aí 70 anos sem uma guerra de proporção mundial. Não sei até quando, né? Porque parece que está para uma eclosão, exato. Então isso é único na história. Nunca teve tanto tempo assim relativo de paz, né? Porque é relativo, porque tem alguns lugares que tem sofrimento ainda com guerras. Mas em caráter mundial nunca teve tanto tempo espaçado assim de guerras. Sim. E aí agora pode vir guerras e aí você se questionar também. Eu vou questionar a Deus. Agora, a grande questão é em quem você vai pôr a sua dependência. Porque quem esteve lá no regime do Terceiro Reich, muitos deles crentes, eles dependeram de Cristo somente. Eles colocaram sua confiança, sua fé somente no Senhor. Eles não dependeram de que a Inglaterra ou Estados Unidos, enfim, algum outro viria e eliminaria aquele sofrimento que eles tinham. Tem uma parte da psicologia, esqueci agora, que é do... me fugiu o nome. Enfim, loboterapia. Que foi, não é do Franklin. Sim. Que foi desenvolvida nesse período. Porque a pessoa precisou ressignificar a vida dela diante daquele sofrimento. Sim. Então o que eu quero dizer com isso é que o sofrimento é uma realidade e ele, para aqueles que creem em Cristo, na sua palavra, elas nos dá mais dependência, nos dá mais confiança, nos gera mais oração, ainda que num determinado momento a gente venha sofrer e a gente não compreenda. E o texto sagrado fala com que a gente deve aí que é o desafiador, né? Termos motivo de toda alegria ao passarmos diversas tribulações. Sim. Não é só para a igreja que foi dispersa pelos ali no primeiro século. Sim. Pastor, compartilhando de fé, né? Estamos falando sobre a questão da perseverança e da fé. Vamos falar sobre as implicações para a evangelização, de acordo com, né, tudo que o senhor já explanou aqui na nossa conversa. Como a crença na soberania, né, na soberania divina e na predestinação influencia a maneira como o Senhor aborda a evangelização e o compartilhamento dessa fé. Existe uma falsa acusação que é a de que nós não precisamos evangelizar porque Deus teria já eleito. Sim. Né? Entretanto, nós precisamos ver que os grandes evangelistas mundiais que existiram ao longo do período do avivamento, dos grandes avivamentos, George Whitefield, Sim. Enfim, grandes avivalistas e homens de Deus, o Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, todos eles eram calvinistas, eles criam na soberania de Deus, criam na eleição. A eleição é um termo bíblico, a predestinação é um termo bíblico, Romanos capítulo 8, verso 30, aos que conheceu a esses predestinou, aos que predestinou a esses chamou, aos que chamou a esses justificou, aos que justificou a esses glorificou. Então isso é um termo bíblico.
Isso, ao meu ver, nos incentiva a quê? Nos encoraja a evangelizar, porque nós temos a certeza de que nós vamos lançar as redes, né? Em outras palavras, nós vamos pregar, e algumas pessoas corresponderão em fé, porque elas são eleitas. Como Lídia, os ouvidos dela não foram abertos à pregação do apóstolo Paulo. Sim. Agora, pensa se fosse no período de Ezequiel, que o próprio texto bíblico fala que Israel não daria ouvido para ele. Pensa se fosse no período de Isaías, que o texto bíblico fala que ele pregaria e ninguém se converteria, ninguém se arrependeria. Nós hoje temos o benefício de que o Espírito Santo vai operar no coração da pessoa que está numa vida em pecado e que vai abrir esse coração para que haja uma correspondência em fé. Sim. Então isso dá mais impulsionamento, isso dá mais segurança, isso dá mais ousadia, pelo menos ao meu ver. E aqui eu não estou fazendo juízo de valores no sentido de que muitas vezes são acusados. Eles falam que os grandes movimentos evangelísticos no Brasil aconteceu em Belém do Pará, né, com a Assembleia de Deus. Isso não é verdade. Os primeiros evangelistas que vieram para cá foram os huguenotes, todos eles calvinistas. Então, essas ideias que são lançadas por causa do clamor público, por causa de textos que são difíceis, por causa de textos que são incômodos, por causa da natureza do homem, elas são meramente cortinas de fumaça, sabe? Eu tenho certeza, se um calvinista falasse, não, a gente não precisa evangelizar, sem sombra de dúvida, ele não é sequer convertido, ele precisa ser evangelizado. Sim. Né? Eu creio que as grandes instituições que hoje se denominam assim, né, da teologia reformada, né, elas são evangelistas, elas investem nisso, elas sabem a necessidade, até mesmo porque o Senhor não nos deixou parar. Ele mesmo falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala que muitos são chamados, poucos são eleitos, poucos são escolhidos. Então, esse caráter é um caráter do próprio crente. Isso não é só do pastor, né? Isso é meu, seu, de todos os nossos irmãos que aqui estão, das pessoas todas que foram chamadas por Cristo, dos discípulos de Cristo, todos eles têm essa obrigação. Sim. Então eu entendo que não afeta. Sim. Uma coisa que o senhor falou que é muito interessante é porque, de fato, a Assembleia de Deus deu um boom, né? Isso eu não nego, né? Que houve esse boom. Aí é por isso, assim... posso até dizer sobre isso, porque a Assembleia de Deus meio que trouxe a sua teologia, né? E acabou meio que doutrinando muitas pessoas. Aí logo depois veio o filme Deixados para Trás, aí entra toda aquela questão. Então, de fato, eu particularmente venho de uma família assembleiana, né? E acredito eu que o senhor também tenha raízes ali da Assembleia. Então, assim, tem essa influência da teologia da Assembleia de Deus, né? Então, assim, eu até costumo dizer que uma pessoa, né, que se converte na Assembleia de Deus já se converte sendo arminianista, né? Porque ele segue essa doutrina da questão do livre-arbítrio. Isso é um fato. Então, assim, aí quando nós começamos a estudar mais a fundo, entrar na teologia, inclusive, o senhor sabe muito melhor do que eu, inclusive, que o senhor é mestre, é teólogo, e a respeito da teologia que por muito tempo foi demonizada dentro da igreja. Muitas vezes. Né? E o que o senhor pode falar sobre essa questão da doutrinação que veio da Assembleia de Deus, de filmes e por aí vai? Tá. Bom, existe um caráter positivo do movimento de Toronto e do movimento da Rua Azul. Isso é inegável, no sentido de que houve envio de missionários para o mundo de forma geral até chegar ao Brasil. Aqui houve de fato esse boom, porque essa teologia ela cobra do ser humano e cobra acertadamente, né? Nós precisamos ser santos, né? A santificação. Então há um aspecto sério, há um aspecto positivo nesse sentido de que eles estão por todo mundo chamando as pessoas ao arrependimento e sem dar brecha, sem licenciosidade. E do contrário, as pessoas acusam, né? Aí já ao outro lado, não, mas se eu sou eleito, eu não preciso viver mais de maneira a cumprir os mandamentos. Não, precisa também.
Só que a ênfase dela é maior por causa da teologia que há dentro da Assembleia de Deus. A teologia da Assembleia de Deus tem esse caráter de uma ênfase na santificação, de um caráter numa ênfase na busca dos dons, de um caráter... Tinha muito mais na escola bíblica dominical, nos estudos, no estudo sistemático das Escrituras. Entretanto, foi se perdendo um pouco isso por causa do tradicionalismo. Foi se perdendo um pouco isso por causa do tradicionalismo, no sentido de que algumas doutrinas que não são reveladas nas Escrituras, e eu até falo algumas delas, uma segunda bênção, né, como batismo, a evidência do batismo seria eu falar em línguas. Isso não tem revelado na Escritura. Isso tem na Bíblia de Scott Field, assim como outros pontos, que é uma Bíblia de estudo de Scott Field, que foi trazendo esses elementos que não tem na Escritura, mas é uma interpretação mais propriamente da Assembleia de Deus. Então essa interpretação, agora a gente já mais maturado, com pessoas mais que tiveram a oportunidade de ler um pouco mais, de estudar um pouco mais, de se dedicar um pouco mais, e a gente precisa reconhecer que não tinha tantos materiais para, né, de cunho teológico, de cunho teológico em português. Agora a gente tem grande material. Sim. E aí, evidentemente que agora a gente tem mais maturidade, a gente tem mais maturação em relação ao conhecimento bíblico. E aí eu creio que está havendo esse processo, houve esse boom, agora está havendo um processo de se voltar à centralidade das Escrituras, mesmo ainda com tantos e tantos exageros, que é aquela teologia da prosperidade, teologia coach, alguns absurdos que a gente vê que a gente não pode chamar sequer de igreja, né? Tem alguns absurdos. É um desserviço, na verdade, do evangelho, né? Desserviço. Tem muitas situações que são desserviço. Hoje mesmo eu postei um caso que não está dentro daquilo que é princípio regulador do culto, e que é um desserviço, infelizmente, para o evangelho da graça de Cristo Jesus. E as pessoas acham ruim, né, pastor? Acham ruim, ao invés de... O que acontece? De refletir, né? Vamos refletir. Pô, será que esse cara, ele está falando isso do nada, ou ele pelo menos deu uma lida, né? Justamente. Faz essa análise, você não precisa conhecer a pessoa, mas faz a análise. Será que ele está falando isso do nada? Deixa eu pegar o texto bíblico, porque eu sempre ponho o texto bíblico, né? E aí a pessoa pega o texto bíblico. Por isso que os bereanos eles eram mais nobres, né? O texto bíblico fala que os bereanos eram mais nobres, porque eles analisavam as Escrituras. Sim. Então, quando você ouvir uma crítica, ao invés de se sentir doído, ao invés de começar a fechar a cara e, enfim, ficar que não criança, aquela crítica e medita nela. Medita sobre ela, pesquisa sobre ela. Não concordo, tudo bem. Não concordo. Traz o contraponto. Traz o contraponto, sim, exatamente. Eu aprendi, e eu creio que eu sou muito tranquilo nisso, né? Eu trabalhei 2 anos com debate em rádio, então eu sou muito tranquilo nisso. Mas eu creio que eu tive essa maturidade no direito. O direito, ele tem muito contraponto. Eu não concordo com você e não tem problema. E tá tudo bem, tá direito tudo bem, tudo bem. Concordar ou discordar. De pensar errado. É verdade. Pastor, vamos lá. Estamos caminhando já para o final, porque a conversa tá muito boa. Então acaba que tá indo. Mas chegando aqui já no final, mas eu preciso fazer essa pergunta aqui para o senhor ainda. Sobre a questão da esperança na eternidade, né? O que a visão calvinista, né? Eu estou muito falando sobre a visão calvinista, porque todos vocês que estão acompanhando já deu para perceber que o pastor ele segue essa linha calvinista. Oferece em termos de esperança e perspectiva de um futuro sem o mal, considerando a eternidade prometida por Deus. A nossa esperança ela é única e exclusivamente na obra redentora de Cristo. Então, tudo aquilo que é descrito sobre o novo céu e a nova terra, né, onde que a noiva ataviada do Senhor se encontrará com Ele, nós cremos. Nós cremos no reino de paz, de alegria, de justiça. Nós cremos no reino onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia. Os problemas todos hoje que nos acometem, né, depressão, ansiedade, aflições, câncer e tantos outros, todos eles serão eliminados pelo nosso Senhor. E que nós viveremos para sempre com o nosso Senhor. Ele mesmo prometeu que prepararia um local e que voltaria.
Sim. A Bíblia fala, varão galileus, da mesma forma como vocês viram ele subindo, ele vai voltar. Então a nossa esperança é na volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, isso nos traz muito mais consolo, e eu creio que também para as outras pessoas de outra tradição evangélica, né? Sim. Traz muito mais consolo porque a gente tem um futuro certo. A gente não tem assim, talvez vai acontecer. Não. Romanos capítulo 5 vai falar assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É paz com Deus, que não é aquela paz de Filipenses capítulo 4, que é, eu estou tranquilo aqui. Nós fomos reconciliados com Deus. E aí ele fala assim: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós já temos a esperança de que nós viveremos na glória com o Senhor, no lugar que eu mencionei, sim, onde toda lágrima será enxugada. Todas essas agruras que nos aflige hoje serão totalmente exterminadas. Então, se você hoje sofre, de alguma maneira, tem passado por situações difíceis, não estou minimizando de maneira alguma o seu sofrimento, mas eu quero falar que em Cristo Jesus você encontra a paz. Primeiro, a paz para passar por essa situação. Ainda que a gente venha passar por situações de aflição, de dor, de sofrimento, somente em Cristo Jesus nós podemos sermos ou obtermos essa paz que excede todo entendimento, a reconciliação com o Senhor, somente por meio dele, da sua graça, das promessas do evento futuro, da sua segunda vinda, que nós sabemos que toda lágrima será enxugada e que nós viveremos eternamente com Deus de toda provisão, o Deus de todo amor, o Deus onde que não vai permitir que haja morte, sofrimento, dor, lágrimas, ou qualquer outro tipo de sofrimento que a gente vive aqui nessa terra. Então é isso que é a nossa esperança. Show de bola, gente. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Mas eu tenho certeza de que vocês gostaram muito desse episódio. Pastor, muito obrigado. Eu que te agradeço. É uma honra receber o senhor aqui no Teologando. Já tinha um tempo mesmo que eu falei: pastor, quando o senhor estiver em Brasília, me fale que pra gente teologar lá, aqui no Teologando. E assim, aprova a Deus, o senhor, está aqui hoje, foi predestinado esse momento. Amém, amém. O decreto permissivo de Deus. Isso aí. Para estarmos aqui falando, e pode ter certeza de que, assim como eu, as pessoas que estão recebendo essa mensagem, amém, aprenderam aqui um pouco mais com o Senhor. Mas antes disso, eu queria que o Senhor desse... O Senhor acabou de até falar aí uma palavra tão linda, falando da esperança em Cristo Jesus. Em Cristo. Mas eu quero que o Senhor ainda traz outra palavra, aí, finalizando aí a sua participação aqui no Teologando. Pode olhar para a câmera aqui e fique à vontade. Tá ótimo. Bom, a palavra do Senhor fala que nós, de fato, padeceríamos de diversos modos, mas que em Cristo Jesus nós encontramos essa tão grande salvação. O que eu quero trazer para o seu coração hoje é para você, se ouviu a voz do Senhor hoje, não endurecer o seu coração, mas se render a esse Salvador. A Bíblia fala que se você depositar a sua fé em Cristo Jesus, todo o seu passado de pecado, tudo aquilo que você já viveu, que hoje traz tanta dor, vergonha, tristeza, é lançado no esquecimento. Toda a obra de Cristo Jesus, ela é suficiente para te trazer salvação, reconciliação, para te dar e te garantir esse futuro eterno com o nosso Senhor. Então que você deposite a sua fé confiantemente naquele Jesus que nasceu lá em Belém da Judéia, que era de Nazaré, que ele é o Filho de Deus e ele é o nosso Senhor, e ele pode trazer essa paz que o seu coração tanto precisa. O nosso coração anda conflituoso, nós temos conflitos com nós mesmos, nós temos conflitos com a nossa sociedade, nós temos conflito até mesmo com o nosso Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Ele. Que você possa se reconciliar com o Pai mediante a fé em Cristo Jesus. Que Jesus te abençoe. É isso aí, gente. Teologando, primeiro episódio desse ano 2025. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, pela sua presença aqui no Teologando. E vai ter outras oportunidades. Quando o senhor estiver aqui em Brasília, fala: Silas, estou indo para Brasília, vamos falar sobre outros temas, vai ser bênção. Bênção demais, estou aí à disposição.
Comer um pãozinho de queijo. Isso aí, pãozinho de queijo. Próxima vez eu preparar aqui uma mesa aí, ó, com pãozinho de queijo, tudo certinho. Com um cafezinho, que cai bem. Gente, ficamos por aqui nesse primeiro episódio dessa segunda temporada do Teologando. Até mais. Fui!